a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E a primeira coisa que nós temos que entender sobre o Espírito Santo é exatamente essa. Olha só, o texto está em João. Quem tem Bíblia aí? João 14, 16. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia. João 14, 16. Esse verso é maravilhoso. Vamos ler? João 14, capítulo 14, o verso 16. Olha só, o que fala aqui? O verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos, o quê? Vos dará um novo advogado. Essa Bíblia aqui é a versão King James atualizada. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um advogado. Outras versões falam o quê? Um outro consolador. Para quê? A fim de que esteja com vocês, convosco, até quando? Para sempre. Outras versões falam até o fim. Quando fala um outro consolador, a palavra grega é uma palavra que quer dizer do mesmo nível, da mesma estatura, da mesma linhagem de Jesus. E aí, olha só o que eu tenho aqui, ó. A identidade do Espírito Santo. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas é assim, ó. Cristo declarou que após sua ascensão, ele enviaria a sua igreja. A quem? A nós. Hoje, ele enviaria a sua igreja o quê? O quê? Como seu mais importante dom, o Consolador, o qual ocuparia o seu lugar. Eu até coloquei uma pergunta no grupo da igreja. No nosso grupo. Quem ocupou o lugar de Jesus quando ele ascendeu ao céu? Quem foi que ocupou o lugar de Jesus? Espírito Santo. Só que tem uma diferença. Olha só, Jesus veio, fez aquele sacrifício por nós. Só que Cristo veio na pessoa corporal, física. Cristo não podia fazer, Bruno, o que o Espírito Santo faz. Sabe o que o Espírito Santo faz que Jesus não podia fazer? Enquanto ele esteve vivo aqui na terra, antes de ser crucificado, as 3 características de Deus. Qual a primeira? Deus é onipresente. O que é isso? Ele está em todo lugar. Somente Deus o Pai pode fazer isso. Somente Jesus Cristo pode, depois que ele ressuscitou. Ele é onipresente. E o Espírito Santo é onipresente, está em todo lugar. Agora detalhe, Satanás tem esse poder de ser onipresente? Graças a Deus. Mas nesse final de semana que passou, Satanás, com toda a sua equipe, com todo o seu staff, estava aqui no Brasil, principalmente em 2 capitais brasileiras. Vocês sabem quais as 2? Rio de Janeiro e qual a outra? Salvador, principalmente. E São Paulo agora 3. Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E eles ficaram se deslocando entre essas 3 capitais para dar todo o suporte necessário que o pessoal estava precisando. Estão entendendo? Vocês entenderam? O pessoal estava precisando desse suporte e Satanás com seus anjos ficou dando esse suporte, se deslocando de um local para outro. Então a primeira característica, onipresença. Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo possuem onipresença. Qual a outra característica da divindade? Onisciência. Sabe de tudo. No passado, no presente, no futuro. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo tem onisciência. Sabe tudo em todo momento. E a terceira característica qual é?
onipotência. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo tem onipotência, tem todo o poder no céu, na terra, no universo, em todo lugar. Então, essas três características possuem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A outra coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, vocês querem saber por que esses 10 dias de oração é sobre o Espírito Santo? Você sabe por quê? Porque grande parte da nossa igreja, primeiro, muitos não acreditam no Espírito Santo. Segundo, muitos não ouvem a voz do Espírito Santo, não têm vivenciado o batismo do Espírito Santo. E muitos não acreditam que o Espírito Santo pode fazer coisas grandiosas, mas tem uma condição. Sabe qual é a condição? Qual é a condição para o Espírito Santo fazer coisas grandiosas na nossa vida? Qual é a condição? O Bruno falou aqui, qual é? Permitir. Pedir. Mas não basta só pedir. Tem mais. Eu tenho que pedir. E depois que eu pedir, qual é a outra coisa? Permitir. Mas tem uma outra. Eu tenho que me render. O que é me render? Eu dizer, Espírito Santo, vive em mim. Me encha com o teu poder. É isso. Então a nossa igreja precisa desse reavivamento, desse movimento. Olha só. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder para tirar o pecado. Qual é o papel do Espírito Santo? 3 coisas. Ele convence de quê? Olhem para mim. O Espírito Santo convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer do pecado? É quando eu entendo, eu descubro que eu sou pecador, que eu sou indigno, que eu não valho nada, que eu estou perdido, mas somente a cruz de Cristo me alcança e me salva. A morte de Cristo, o seu sacrifício salvífico, foi pelos meus pecados. Aí eu entendo, ele me convence do pecado e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. E da justiça? A justiça de Cristo tem que me cobrir, tem que me alcançar. Eu não tenho justiça nenhuma, eu sou um trapo de imundícia. Do pecado, eu aceito Jesus como meu Salvador. Da justiça, eu sou salvo dos meus pecados a partir da justiça de Cristo. A graça me alcança e me cobre. E do juízo? A justiça de Cristo, ele vai voltar para nos buscar e ele vai fazer justiça. Todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal vão ser resgatados, vão ser aceitos, vão ser cobertos pela cruz de Cristo. Segundo tópico, primeiro tópico, não tem que ficar dúvida. O Espírito Santo é uma pessoa e essa pessoa tem vontade. Querem um exemplo? Vamos lá, desafio para vocês. Quando foi que alguém entristeceu o Espírito Santo? Está na Bíblia. Ele ficou triste e ele tomou uma decisão. João Pedro diz que sabe. Fala, João Pedro. Ananias e Safira. A Bíblia fala: vocês entristeceram o Espírito Santo. O que aconteceu? Naquela época da igreja primitiva, todo mundo estava vendendo os seus bens para quê? Para investir na pregação do evangelho. Aquele casal tinha uma fazenda, falaram: nós vamos doar. Vamos vender nossa fazenda e vamos doar para a pregação do evangelho. Certo? Venderam a fazenda, mas quando venderam a fazenda, o valor foi muito maior do que o que eles tinham imaginado. E eles tiveram uma belíssima ideia.
Os dois, Ananias e Safira, combinaram e falaram: olha, é muito dinheiro. Vamos reter um pouco desse dinheiro, vamos guardar. E vamos lá entregar somente uma parte. Qual foi a promessa deles? Eles prometeram o quê? Que iam vender a fazenda e iam dar todo o dinheiro. O Espírito Santo não pediu, eles prometeram voluntariamente. Depois, eles mudaram de ideia. Roeram a corda. E o que aconteceu? Ele foi na frente, chegou lá e falou: olha, está aqui o dinheiro que nós vendemos a fazenda. E aí, quem foi João Pedro que respondeu para eles? Para os dois? Quem foi? Quem? Pedro falou: foi mesmo. Naquela hora, o que aconteceu? O Espírito Santo falou na mente de Pedro, falou: epa, não. Eles estão mentindo. Não foi esse o valor. E Pedro se dirigiu para Ananias e falou: olha, o inimigo entrou no seu coração e contaminou. E você mentiu. E o Espírito Santo me falou. E o que aconteceu naquele momento? Aconteceu o quê? Ele foi fulminado e caiu morto. A gente pensa assim, mas por que foi um castigo, um tratamento de choque daquele jeito? Por quê? Vocês sabem por quê? Mas a história não acaba por aí. Pegaram Ananias e levaram para enterrar. Demorou assim umas 2, 3 horas. A mulher sentiu falta do marido e foi lá na igreja, no templo, olhar o que estava acontecendo, que ele estava demorando muito. Quando ela chegou, o que foi que aconteceu? Os homens que tinham ido enterrar Ananias estavam voltando com os pés todos sujos de terra, que tinham cavado a sepultura e tinham enterrado, tinham chegado. Ela: onde é que está Ananias? Ele veio para cá trazer o dinheiro da venda da fazenda? Pedro falou: está vendo esses homens aí? Com os pés todos sujos de terra? Pois é. Eles voltaram de enterrar teu marido. E o que foi que aconteceu naquele momento? Ela foi fulminada e morreu naquele momento. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se alguém consegue responder. Por que Deus agiu de uma maneira tão drástica, tão radical ali com aqueles dois? Tem um livro aqui na Bíblia que é Atos dos Apóstolos. Atos, o livro de Atos. Foi escrito por Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Ele fez uma pesquisa minuciosa e escreveu o livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. E tem um livro de Ellen White chamado Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva. E Ellen White conta nesse livro por que o Espírito Santo agiu de maneira tão radical. Querem saber por quê? Quem aqui sabe? Por que o Espírito Santo agiu de maneira tão radical, matando os dois? O Bruno está falando ali. A igreja estava em crescimento, a igreja primitiva. O Espírito Santo agiu, sabe para quê? Para servir de exemplo e não acontecer mais. Ellen White fala isso claramente no livro Atos dos Apóstolos. Fato é que a notícia da morte de Ananias e Safira, o quê? Rodou. Não tinha WhatsApp, não tinha TikTok naquela época, mas a notícia correu, e ninguém resolveu mais mentir,
falar uma coisa e não cumprir. Serviu de exemplo. Quem queria dar, prometia e cumpria. E não mentia mais para Deus, para o Espírito Santo. Muito bem. Primeira coisa, quem é o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem vontade. Então, não é uma força, não é um espírito, é uma pessoa, tem vontade, age e tem onipresença, onisciência e onipotência. Vamos avançar. O segundo tópico que traz aqui na mensagem de hoje é o que acontece quando tem a ausência do Espírito Santo. E por que tem a ausência do Espírito Santo? Querem saber? Aqui fala assim, ó, muitos cristãos, adventistas inclusive, e de outras igrejas, tratam o Espírito Santo como um ilustre desconhecido. A pergunta é, por quê? Você sabe por quê? Porque durante muito tempo não se deu tanta importância ao papel do Espírito Santo. Quando é que aparece para nós? Eu mesmo, tenho uns 10 anos, eu achava que o Espírito Santo, ele começou a trabalhar, a agir, quando? A maioria de vocês tem essa mesma ideia. Quando é que aparece no cenário bíblico de maneira mais clara e mais direta a presença do Espírito Santo? Quando? Quando? No Pentecostes. É ali, quando Jesus sobe ao céu, e então ele fala, eu vou subir, mas vai vir o Consolador. Então, para nós, a presença do Espírito Santo, ele começa ali. Mais um detalhe, os estudos, eu tenho mais de 10 livros, 10, sobre o Espírito Santo. Eu faço coleção, eu leio, eu estudo, eu pesquiso. E já fiz várias jornadas. Tem um pequenininho do pastor, eu até trouxe, eu ia até mostrar aqui durante essa semana. Tem um pequenininho, tem PDF no Google, do pastor Morris Venden. Chama O Seu Amigo, o Espírito Santo. É um livro pequenininho, fantástico, maravilhoso. E ele vai avançando assim, contando. Eu fiz uma jornada desse livro já. Mas o que acontece? Então, esses estudos sobre o Espírito Santo mostram, sabe o quê? O Espírito Santo está presente desde, sabe aonde? Na criação do nosso planeta Terra. Na criação daqui do planeta Terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desde a criação, desde o primeiro dia, nós temos ali, nessa vasta literatura sobre o Espírito Santo, a presença dele atuando ali, guiando, sabe quem? Abraão. Vai para uma terra que eu vou... Ele está presente, conduzindo ali. Então, você se construir uma linha do tempo, você vai ver a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele está atuando em todo momento. Aqui fala o seguinte, a igreja só veio se atentar mais especificamente para o Espírito Santo agora. Nossa igreja, ela é uma igreja que tem uma mensagem específica. Vamos lá, ver se vocês estão afiados. A igreja adventista nasceu com um propósito específico. Pregar o quê? Pregar que Jesus vai voltar. É uma mensagem no tempo do fim. A igreja nasce a partir do desapontamento de 1844, mas a igreja ela é organizada em 1863. No mesmo ano que Deus revela para Ellen White os 8 remédios naturais, nesse mesmo ano. Então, a igreja adventista é uma igreja do tempo do fim. E o Espírito Santo tem uma atuação mais poderosa no tempo do fim. Agora, um detalhe. Quando foi que começou a chuva serôdia? A chuva temporã? Quando? Fiquem ligados. Quando começou a chuva temporã? Vamos lá. Vamos ligado aqui. Quando começou a chuva temporã? No Pentecostes. Só que detalhe, a chuva temporã,
ela se estende, ela continua sendo derramada. Ela nunca parou, ela continua sendo derramada. Ela só vai parar de acontecer quando vier uma nova chuva. E qual é a nova chuva? A chuva serôdia, aquele grande reavivamento que vai acontecer próximo da volta de Jesus. Então nós estamos vivendo ainda sob a influência da chuva temporã. Por isso que é importante. Agora, o que acontece... Deixa eu passar aqui os slides. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Vamos lá. Olha só. Síntese do alcance e abrangência dessa afirmação. Eu pesquisei, além desse sermão, do material, o seguinte. A abrangência do Pentecostes. Olha lá. Alcance temporal. O Espírito Santo começa a fazer uma obra e fazer um trabalho lá no Pentecoste. E esse trabalho intenso se estende até o tempo do fim. Olha lá. Alcance temporal. Do Pentecoste ao tempo do fim. Alcance humano, cultural. Onde o Espírito Santo alcança e cobre, olha lá. Não limitado à raça, não limitado a povo, não é limitado a século, não é limitado a nada disso. E ele é acessível a todos. Então, a partir lá do Pentecostes, quando ele vem como consolador, como substituto de Jesus, ele passa a alcançar todos os povos, todas as nações, no mundo todo, em todos os tempos. E aí eu fiquei pensando, sabe o quê? Porque durante muito tempo, eu pensava assim, a igreja adventista é a igreja exclusiva. Mas olhem, o Espírito Santo, ele está trabalhando, está tocando, está movendo, está salvando pessoas fiéis que clamam a Deus, que suplicam pela verdade, que estudam a Bíblia. Ele está tocando pessoas de todas as religiões. Muitos vão se salvar pela luz que receberam. O Espírito Santo está iluminando o estudo da palavra. Então, aquele que é fiel, aquele que busca de coração, vai ser salvo, porque o Espírito Santo está iluminando, está guiando, está conduzindo, está dando esclarecimento, gente. Então, aqui você vê o alcance humano e cultural. Não é limitado, ele cobre raças, povos em todos os momentos. O alcance espiritual, o que é que o Espírito Santo faz? Olha lá. Ele traz consolo, ele traz santificação, ele traz direção e serviço. Quando fala serviço, é o seguinte. Sabem por que muita gente não tem prazer de servir a Deus, de visitar, de orar, de ajudar o próximo? Sabe por que muita gente não tem prazer? Porque quem faz isso é um dom. Quem concede os dons, quem é? E ele concede como? Ele nos sonda, nos conhece, ele dá para cada um o dom de acordo com o conhecimento que ele faz no coração de cada um. Para ele dá um, para um ele dá um, para outro ele dá dois, para outro dá três. Ele nos conhece. E os dons espirituais são uma concessão do Espírito Santo, meus irmãos. Mas nós só temos alegria, prazer em testemunhar, em visitar, em orar, em ajudar, em servir o próximo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, quando nós somos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Outras palavras, quando nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, ele tem validade só de 24 horas. Quando eu acordo, eu recebo o batismo do Espírito Santo. E ele me enche, me guia, me conduz, e aí avança comigo até eu me deitar novamente. No outro dia, zerou. É um novo dia, é uma nova história, ninguém acumula. Ok? Vamos lá.
Não só experiências pontuais ali. Aqui, ao serviço. O Espírito nos usa, não o contrário. O que o Espírito nos usa? É Ele que nos concede os dons e nos usa como um conduto, como um instrumento. Usa a nossa voz, usa a nossa mente, usa as nossas habilidades para acessar, para tocar, para pregar. Isso é que o Espírito Santo faz. E mais, qual é o alcance bíblico do papel e do poder do Espírito Santo? Ele guia pela palavra, ele ilumina e aplica. E o Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras. Se alguém fala que tem o Espírito Santo e está indo batendo de frente com a Bíblia, é o quê? É espírito de demônio, é falso profeta, porque o Espírito Santo não contradiz a Bíblia. Vamos avançar. João 3,8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que quer dizer? Nós não temos vontade. A nossa vontade é o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que nos direciona. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, às vezes a gente quer ir para cá, para esse lado. Mas a vontade do Espírito é para o outro lado. Ele vê o nosso futuro, vê a nossa vida lá na frente, fala, olha, é por aqui o caminho. Mas você quer ir por esse caminho aí? Você vai. A Bíblia fala o quê? Há caminhos que ao homem parece o quê? Há caminhos que ao homem parecem caminhos de bênçãos, de sucesso. Mas no final daquele caminho tem o quê? Tem morte, tem perdição, e perdição eterna. Então, lembra que eu falei ontem? Tem 3 vozes que falam a nossa mente. 3 vozes. A voz do Espírito Santo, a voz do diabo e a nossa própria voz, da nossa mente, da nossa consciência. Essas 3 ficam fazendo confusão o tempo todo. Então tem que ter clareza para ouvir a voz do Espírito Santo. Avante, a ausência do Espírito Santo, eu falei, né? A ausência do Espírito Santo é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Aí fala, sabe o quê? Pode ter talento, pode falar bem, pode ter eloquência, pode vir aqui à frente, ter uma oratória fantástica. Mas, Bruno, se o Espírito Santo não usar, não tocar, não vai haver o quê? Convencimento. Não vai haver conversão. Olha aqui o que coloca. Olha aqui o que coloca, ó. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será o quê? Tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Pode ser líder, pode estar lá no topo da igreja, pode ser pastor, mas se não tiver a vida consagrada a Deus, pode pregar aqui na frente e não vai ser usado pelo Espírito Santo para convencer. Não haverá conversão em Cristo, porque precisa estar com a vida limpa, com a vida pura, em comunhão com Deus, para poder ser usado pelo Espírito Santo. Pode dar estudo bíblico, pode visitar, mas o Espírito Santo não vai usar você como um conduto, como um instrumento. Por isso que quando nós formos nos dirigir ao Pai Celestial em oração, primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós formos orar, vocês sabem qual é? Não? Precisamos, antes de nos dirigir ao Pai Celestial,
nós temos que pedir perdão de todos os pecados. Nós pedimos perdão primeiro e depois é que nós nos dirigimos ao trono do Pai Celestial. Se nós nos dirigimos direto ao trono do Pai Celestial, Satanás fala, olha esse daí, ó, pecador que é. Eu sei tudo que você faz, garotinho. Você não tem moral não para estar indo lá no trono. Então nós temos que pedir perdão primeiro a Deus. E aí segue, ó. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Quem eram os discípulos? Homens rudes, iletrados, quase analfabetos, mal sabiam falar. O que aconteceu no Pentecostes? Cheios do Espírito Santo, eles falaram várias outras línguas de povos que estavam visitando Jerusalém. Cheios do Espírito Santo, convenceram o quê? Mais de 5.000 pessoas. Estão entendendo? Onde é que está o poder? Onde é que está a força do convencimento para a conversão, para nos usar? Está em quem? No Espírito Santo, meus irmãos. Aí é que está a grande questão. Ok? E para finalizar aqui, Deus os faz, olha só, condutos. O que é um conduto? Instrumento. Deus nos usa. Deus os faz, está falando desses homens rudes e sem saber eloquência. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência no universo. O que é dimanação? Deus vai usar você, vai me usar para levar o evangelho, para alcançar corações e mentes. Por isso que o Espírito Santo coloca pessoas no seu caminho, que Ele está usando, que Ele está tocando. Sabe para quê? Ele quer usar você. Você falar de Jesus. Falar sabe o que de Jesus? Não precisa inventar muita história não. Fala só para as pessoas o que Jesus fez na tua vida. Esse é o testemunho mais poderoso. O que Ele fez e o que Ele faz te transformando cada dia. Vamos lá. E para finalizar, a presença do Espírito Santo. Então, o que a presença do Espírito Santo faz na nossa vida? Aí é que está. Ellen White aqui fala que o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na Terra. Ele é o substituto de Jesus para cobrir todo o planeta Terra. Com essa mensagem de tocar, de sensibilizar e de moldar. Ele é o representante de Jesus, mas ele não tem o corpo humano. Ele consegue cobrir tudo, não é? Ele não é limitado pela humanidade como Jesus era antes de morrer, de ser crucificado. Olha o que ela fala. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Ou seja, ele não precisa de corpo físico para agir, para atuar, para se movimentar. E mais, olha lá. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Quando ele viveu aqui, ele não podia fazer o que ele fez, sabe quando? Depois que ele ressuscitou. Lembram o que aconteceu? Quando ele ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, orando, clamando, com medo, desesperado. E o que aconteceu? Jesus se manifestou ali na frente deles. Olha que fantástico. Jesus apareceu ali do nada. Aí ele não estava mais na sua forma física humana. Ele já estava em plena divindade. E aqui fala o seguinte. Olha só. O que fala? Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa.
Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Aí fala, pelo Espírito, o Salvador seria acessível a quem? A todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Então Cristo falou, olha, eu vou subir e vou mandar um igual a mim, da mesma estatura, Deus do mesmo jeito, mas vai estar com vocês aí, convencendo, esclarecendo, tocando, transformando, motivando, trazendo calma e trazendo paz ao coração. Então, para concluir, vamos lá. Tudo que nós vimos aqui mostram de forma inequívoca que tanto a Bíblia quanto o dom de profecia reforçam a personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo é Deus, que fique claro, é Deus, e a grande importância do Espírito Santo na vida dos cristãos, e principalmente no tempo do fim. Apocalipse 18 fala lá que houve um tremor, a terra foi sacudida, e sabe o que aconteceu? Uma luz clareou os céus, João viu. E sabe quem era? O Espírito Santo que estava descendo para ser derramado pela última vez de maneira poderosa sobre toda a humanidade. Então, nós precisamos entender. Então, toda essa semana nós vamos entender isso. Cada noite, um aspecto. Hoje foi a pessoa do Espírito Santo. Amanhã, qual é o papel do Espírito Santo? O que é que ele faz? Cada noite, nós vamos fazendo uma viagem, um mergulho sobre o Espírito Santo e sua atuação no tempo do fim. Por que é importante para a igreja? A igreja tem que ter consciência disso, para saber orar, para saber clamar, para saber entender e para saber, sabe o quê? Como usufruir, como tomar posse desse poder para a sua vida pessoal e para usar esse poder grandioso do Espírito Santo para apresentar Cristo para todas as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho, meu irmão. Agora eu quero finalizar dizendo uma coisa para vocês. Às vezes, eu faço uma agenda. Hoje, meu dia, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas sabe o que acontece? Querem ouvir? O Espírito Santo fez outra agenda para mim. E aí eu começo a cumprir a minha agenda, mas o Espírito Santo preparou outras coisas para mim. De repente, de madrugada, de manhã cedo, eu recebo uma ligação, tomo ali meia hora, uma hora, conversando com alguém, orando, tenho que visitar alguém, alguém me liga, e dali, aquela minha agenda virou o quê? Virou pó. Porque aí eu vou para outro rumo ali, e o Espírito Santo vai me guiando e vai me conduzindo. Agora, sabe o que nós temos que fazer cada manhã? E assim eu finalizo. Mesaque, nós vamos finalizar com aquela música Vem Santo Espírito agora. Sabe o que a gente faz de manhã cedo? Quando você acorda e conversa com Deus, você tem que reconhecer o senhorio de Deus, a supremacia de Deus na sua vida. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu reconheço, eu valido o Teu senhorio, a Tua supremacia, a Tua grandiosidade na minha vida hoje. Hoje eu me rendo a Ti, hoje eu quero Te servir, eu quero que Tu me use
coloque as pessoas no meu caminho para que eu possa apresentar Jesus. Eu estou aqui, usa a minha mente, usa o meu coração e me transforma, Espírito Santo. Quando a gente faz isso de manhã bem cedo, sabe o que acontece na nossa vida? Naquele momento nós recebemos o batismo do Espírito Santo. E naquele momento ele passa a nos guiar e nos conduzir. E sabe o que acontece nesse momento, Clarice? O diabo olha e fala assim: não, esse daí hoje já perdi. Esse daí já selou o destino dele, já refez o pacto dele com outro lá. Não tem mais espaço para mim. E você está blindado, você está protegido com o Espírito Santo, ele vai te guiar, vai te conduzir. Quer dizer que não vai ter pecado? Quer dizer que você não pode cair? Sim, porque o diabo ele continua investindo, mas você recebeu o poder do Espírito Santo e ele vai te guiar e vai conduzir. E para finalizar, temos que pedir, temos que permitir, mas nós temos que nos render. Falar: Espírito Santo, me usa a minha mente. Eu abro mão da minha vontade para te servir. Me guia, me conduz. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música que é uma oração. É uma oração você pedindo assim: vem Santo Espírito agora, vem inundar o meu ser. É uma música, mas é uma oração. Na madrugada, cada época eu ouço músicas diferentes. E essa música é uma música que toca o meu coração. Porque eu estou cantando, mas eu estou orando. E estou pedindo pelo Espírito Santo. Eu estou reconhecendo Ele na minha vida com poder para me transformar, para me moldar. E eu quero que você faça isso hoje, meu irmão. Enquanto a gente... Ó Pai, que estás no céu, nosso Deus, nosso Senhor. Nesta noite, Senhor, os teus filhos vieram aqui te adorar, render louvores a ti, mas principalmente, nesta noite, ó Deus, vieram conhecer mais do Santo Espírito. Cada um daqueles, Senhor, que estão aqui dentro da nave da igreja, e aqueles que nos acompanham, que são muitos agora, pela nossa igreja virtual, vieram aqui, Senhor, porque teu Espírito os moveu, teu Espírito os impulsionou, teu Espírito os tocou, teu Espírito os sensibilizou, falou na mente de cada um e os moveu para estarem aqui presentes e para estarem em nossa igreja virtual. Sabe por quê, Senhor? Porque tu estás trabalhando, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um dos nossos irmãos. Nesta noite, eu apresento cada um, Senhor, perante teu trono. E clamo a ti, Senhor, por uma porção dobrada do teu poder. Encha-os com teu poder. Fortaleça a fé de cada um, Senhor. Se for necessário, liberta da escravidão dos vícios, dos grilhões, de todos os vícios. Em nome de Jesus eu clamo a ti, Senhor, nesta noite. Em teu nome, Jesus Cristo, há poder, a força, a cura e a libertação. Eu apresento cada um porque são teus filhos e têm lutado e têm clamado para continuarem com muita dificuldade avançando rumo à eternidade. Hoje, ao começar os 10 dias de oração, Senhor, 10 dias de clamor, de súplica, que teu Santo Espírito nos encha com teu poder. Que nós possamos sentir, Senhor, o Espírito Santo invadindo a nossa mente, tomando-nos total e plenamente. Amém. Nos tocando, nos sensibilizando, trazendo aquela calma e aquela paz que somente tu podes dar. Amém, Pai. Amém. Aceita, Senhor, nesta noite, a entrega de cada um que está aqui, que nos acompanha.
aceita, Senhor. Essa entrega humilde, essa entrega, quem sabe, tímida, medrosa ainda, porque eles estão começando a entender o papel grandioso do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. E quando acontecer esse entendimento na plenitude, vai haver uma transformação grandiosa, vai haver uma mudança grandiosa na caminhada, na jornada cristã, com alegria, com vigor, com poder, com ânimo, com coragem, com força. Força que vem de ti, que vem do teu Espírito, ó Deus. Concedendo os dons espirituais para nós termos alegria, prazer em falar, em testemunhar o que Cristo fez e o que Ele faz em nossa vida. Amém. Guia-nos nesta noite e traz-nos de volta amanhã, às 19h30, para continuarmos essa jornada de 10 dias. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.